Bom, pessoal, agora então a gente vai começar realmente o processo de criação da nossa tabela. Então aqui a gente vai utilizar os comandos de criação de banco de dados, depois a gente vai criar a nossa tabela e dentro da nossa tabela então a gente vai definir que a gente vai ter o quê? O ID do cadastro daquele cliente, o nome daquele cliente, a data de nascimento dele, o sexo, o CPF e o RG, a nacionalidade e a gente vai definir que a primary key nossa vai ser o ID. Tudo bem? Então vamos lá para o processo de criação. Então, como a gente já tinha visto aqui, né, dentro do banco do WAMP, a gente vai utilizar o servidor padrão, então é só colocar a Enter direto. Dentro do MySQL, primeiro a gente vai ver quais são os bancos de dados que a gente tem criado. Então, data, bases, a gente vai ver que aí a gente tem cadastro, MySQL e tal, então a gente vai criar o nosso banco. Então, a primeira coisa vai ser create data base. O nome da nossa tabela a gente vai colocar como acesso, como não pode ter underline, acesso prédio, ok? Ponto e vírgula para executar. Ótimo, ele criou. A gente precisa indicar para o programa que a gente vai usar esse banco de dados que a gente criou. Então a gente vai colocar use acesso prédio, para a gente criar a tabela dentro dele. Então, use acesso prédio. Então, ele vai lá, que a gente mudou para o acesso. Então, create table. Create table. O nome da nossa tabela, a gente vai colocar como nome da tabela cliente. Ok? Dentro dessa tabela, a gente vai colocar então o ID. O ID ele vai ser composto por um número inteiro e ele não vai poder estar em branco. Então, por isso a gente vai colocar como not null. Toda vez que a gente quiser que um campo ele tenha como obrigatoriamente o preenchimento dele, a gente coloca como not null. E além disso, no ID a gente vai colocar que ele vai ser um campo auto increment. Significa o quê? Significa que esse campo ele vai ser preenchido automaticamente. Então eu posso sim colocar, por exemplo, cadastro 1, 2, mas se eu não colocar nenhuma informação, ele vai preencher automaticamente na sequência, ok? Então ele vai entrar como auto increment. Vírgula para ir para o próximo campo, então a gente vai colocar nome. O nome ele vai ser varchar, que aí eu estou indicando para o banco que ele vai ser composto por até 50 caracteres, porém o varchar ele faz o seguinte: se eu não preencher os 50, vamos supor que eu preencha só 10, ele vai me utilizar somente os 10 campos e não os 50 pré-determinados para ele. Tudo bem? Então essa é uma grande utilidade para o varchar. E também vou colocar como not null, porque se eu estou fazendo um acesso a um prédio, obrigatoriamente eu tenho que saber o nome da pessoa, ok? Nascimento, a gente vai colocar como campo date e ele também vai ser not null, porque todos os documentos que a gente consultou que a gente pode utilizar, seja o RG ou a carteira de habilitação, até por exemplo uma carteira de trabalho, tem essas informações lá. Então tem essa informação. Então por isso a gente vai colocar ele como not null, vai ser um campo obrigatório. Sexo, a gente vai colocar ele como enum. O enum, ele determina que eu posso escolher somente uma opção das que eu determinar. Então, vamos por aqui que o sexo a gente vai colocar masculino, M maiúsculo, fecha aspas simples, né? Espaço, abre aspas simples, F maiúsculo feminino, fecha. Então, ele obrigatoriamente me faz eu escolher um desses dois campos. A gente tem também a opção do set, onde eu posso colocar mais campos, ele me deixa escolher mais de um entre eles. Tudo bem? Então, e a gente vai colocar ele também como not null. A gente também vai colocar o campo CPF e dentro desse campo CPF a gente vai colocar ele como char de 11, que eu tenho que preencher os 11 números. E eu vou colocar também not. Aqui esse campo a gente vai deixar como opcional, porque vamos supor que ele dá presente o RG, por exemplo. Então a gente vai ter aqui a opção do RG. E aqui ele vai ter um varchar de 30.
Ok. Certo. O próximo campo vai ser nacionalidade. Nacionalidade. Esse campo ele vai ser um varchar de 20 para ele escolher o nome do país ou da nacionalidade. E por padrão, default ele significa o que vai vir como padrão. E a gente vai determinar que se ele não for preenchido, a gente vai entender que ele seja brasileiro. Ou a gente vai colocar então Brasil. Então não preencheu padrão, ele vai vir como Brasil. Se estiver em branco lá, vai vir como Brasil. E a gente vai definir que a nossa primary key, ela vai ser o nosso ID. Ok? Fecho aqui o comando. Aqui a gente vai definir também o TF8, que é a linguagem em português, para ter acento e tal, essas coisas. Então a gente vai colocar aqui também como padrão o charset de UTF-8. 7 igual o UTF-8. Então aqui a gente fecha o nosso comando para executar e vamos dar um Enter. Ok, ele deu aqui como query ok, tá? Vamos consultar para ver se foi. Então a gente vai show tables, ponto e vírgula. Ele vai mostrar aqui, ó, que dentro da nossa tabela acesso prédio, a gente tem uma tabela cliente cadastrada. Para descrever essa tabela, então a gente vai no desk cliente. Então ele vai descrever a tabela para a gente. Então ele vai mostrar aqui que eu tenho os campos, né? Então, ID, nome, então essa é a minha coluna que vai aparecer lá com os campos que eu vou poder preencher dentro da nossa tabela. E aqui tem os tipos dessas tabelas. Todos os que são obrigatórios ou não. Então, por exemplo, o que aqui pode ser em branco, ó, pode ser em branco? Não, 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 sim, sim, sim. Definimos aqui qual que é a nossa primary key. E se ele for preenchido em branco, se ele já vai ter algo como padrão, a única que tem aqui como padrão é a nacionalidade. Tudo bem? Então essa daqui é a nossa primeira tabela, a tabela cliente. A partir de agora, a gente vai criar as outras tabelas para depois criar o relacionamento entre elas. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.